Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja muito bem com vocês e com vossos familiares. Vamos falar mais um pouquinho de orações subordinadas, só que agora são as adjetivas, né? Bom, pessoal, as orações subordinadas adjetivas, elas são de certa forma bem simples, tá? Não tem uma variedade tão grande quanto as subordinadas. E elas são simples, mas assim, há a mesma necessidade de ter conhecimentos anteriores, conhecimentos sobre classes gramaticais, a sintaxe como análise sintática, né? É importante para a gente entender então como que uma oração toda ela pode funcionar como adjunto adnominal da oração principal, tá? Então por que ela se chama oração subordinada adjetiva, explicativa ou restritiva? Porque, primeiramente, eu tenho aquele mesmo mecanismo. Eu tenho uma oração principal, tenho um verbo, depois eu vou ter algo que ligue uma oração a outra, só que nesse caso das orações subordinadas adjetivas, nós vamos ter pronomes relativos. O mais utilizado é o que, por exemplo, né? Mas não é o que conjunção, esse que é o que pronome relativo. Bom, e aí nós vamos ter a segunda oração, que ela vai completar o sentido sintático da primeira, assim como a subordinada, e nós vamos ter, então, mais um verbinho na outra oração. Por isso nós chamamos de orações subordinadas, porque eu tenho uma oração principal mais a subordinada, então eu tenho um período composto, tá? Primeiramente, pessoal, eu já sublinhei aqui, para vocês entenderem a classe gramatical que nós temos que conhecer nesse momento é a classe gramatical dos adjetivos, são aquelas palavrinhas que dão qualidade, uma característica a alguma coisa, né? A uma pessoa, a um objeto e tudo mais, né? E na análise sintática, ou seja, na sintaxe, o adjetivo se transforma num adjunto adnominal, tá bom? Isso é importante, é porque a oração subordinada ela vai funcionar como um adjunto adnominal da oração principal. Bom, pessoal, na oração subordinada, principalmente quando nós falamos da oração subordinada adjetiva explicativa, ela é muito semelhante a um aposto. Vamos entender por quê. Veja, pessoal, olha um exemplo aqui, ó. Essa oração. O ser humano busca o amor, sentimento cantado em prosa e verso, né? Então aqui eu tenho um aposto, né? Eu tenho um aposto. O que é o aposto, pessoal? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que bonitinho aqui. Tá até um exemplo aqui. Termo de natureza nominal. Seu núcleo é um substantivo ou palavra com esse valor. Entre o aposto e o nome a que ele se refere, sempre há uma identidade de referência, ou seja, ambos remetem à mesma realidade. No exemplo, olha aqui o exemplo. Pedro, imperador do Brasil, nasceu no Rio de Janeiro. Ou seja, o aposto nada mais é do que uma oração, uma frase, que ela está explicando algum termo que já foi falado anteriormente. Por exemplo, Dom Pedro, imperador do Brasil. Então estou explicando que Dom Pedro é quem? O imperador do Brasil, tá bom? Então o aposto ele tem essa finalidade de explicar, né? Se refere a alguma coisa que já foi dita antes, tá? Então temos que Dom Pedro equivale a imperador do Brasil. Então, a que Dom Pedro estou me referindo? Imperador do Brasil, né? Que poderia existir outros Dom Pedros? Provavelmente, possivelmente. Então estou me referindo, ele equivale a Dom Pedro, imperador do Brasil, então, alguns termos relacionados a Dom Pedro, tá bom? Então, isso é um aposto. Mas, pessoal, um aposto, ele pode ser transformado numa oração subordinada adjetiva. Vamos ao exemplo. O ser humano busca o amor. Olha um pronome relativo, que é um sentimento cantado em prosa e verso. Ou seja, aqui, pessoal, aqui eu tenho então a estrutura de uma oração subordinada, né? Essa oração subordinada, por que é uma oração subordinada? Eu tenho um verbo aqui,
e eu tenho um pronome relativo aqui, e eu tenho mais um verbinho aqui, tá bom? Beleza? Vejam que nessa oração subordinada, até eu tenho outras palavras que vão caracterizar outros termos. Por exemplo, o ser humano busca o amor, que é um sentimento cantado em prosa. Então, sentimento cantado também tem uma relaçãozinha entre elas duas aqui, só para vocês entenderem. Mas o que eu quero dizer que essa estrutura de oração subordinada, ela se dá porque eu tenho uma primeira oração, que eu tenho um verbo, né? Aqui eu tenho quem busca alguma coisa. O amor tem um objeto direto. E aqui, todo esse restante aqui, a segunda oração, a oração subordinada adjetiva, ela está se referindo a quem aqui? A quem? Ao amor, né? Ao amor, ela está dando uma característica aqui, né? A palavrinha, ao substantivo amor, tá bom? Então, só vamos à explicação aqui para vocês entenderem também. A ligação entre a oração principal e a oração adjetiva é feita por meio de um pronome relativo, que é esse quezinho aqui, tá? Que eu falei para vocês agora, esse quezinho. Por que oração subordinada adjetiva? Oração subordinada porque desempenha uma função sintática relativa à oração anterior. Ou seja, essa oração subordinada adjetiva aqui nada mais é do que o adjunto adnominal da primeira. A oração adjetiva porque desempenha a função de adjunto adnominal, como eu acabei de falar. Ou seja, liga-se a um nome da oração principal, tá bom? Algumas características aqui da oração subordinada adjetiva. Qualifica, caracteriza ou determina o nome da oração principal, é introduzido o pronome relativo, né? Coisa que eu já comentei com vocês, certo? Bom, então vamos lá. No emprego dos pronomes relativos. A gente fala aqui, pessoal, que são elementos anafóricos. Anafóricos. O que é anafóricos? Anafóricos é diferente de catafóricos. Por que anafóricos? São anafóricos porque retomam um termo que os antecede. Se fosse catafóricos, esse pronomezinho ele estaria se referindo a algo que ainda vai dizer. Então aparece o pronome e a palavra a quem esse pronome está se referindo aparece depois do pronome. Mas quando são elementos anafóricos por quê? Porque ele está retomando, tá? Olha aqui. Por que esse pronome é um elemento anafórico? Porque está se referindo a quem? A uma palavrinha chamada amor, ao substantivo amor. Então ele é um elemento anafórico, tá? Porque ele está se referindo a algo que já foi dito anteriormente, tá bom? Então o que vocês precisam entender até aqui? Uma oração subordinada adjetiva, ela completa o sentido sintático de uma oração principal, tá bom? Aí, pessoal, outras coisas, né? Então, para vocês entenderem, os pronomes relativos referem-se a um termo que apareceu antes na oração, por isso que são elementos, o quê? Anafóricos, tá bom? Porque está retomando o substantivo que antecede a ela, no caso, tá? Bom, vamos falar aqui alguns pronomes relativos que vocês vão ver bastante, né? Quais tipos de pronomes relativos nós vamos ver aqui? O que, o pronomezinho que ele é o mais utilizado, ele se refere a coisa, tá? Ele é muito utilizado na linguagem coloquial do dia a dia, tá bom? Então ele se refere a pessoa ou coisa, tá bom? O que eles podem se referir aos dois, tá? Essas duas finalidades. Tem um pronome o qual, a qual, os quais, as quais, né? Substitui que e vem usualmente depois da preposição, tá bom? Aí nós também utilizamos um pronome relativo bem utilizado, é o quem, que ocupa o lugar de substantivos, né? E se refere a seres humanos, tá bom, pessoal? E olha outra coisa aqui, ele só emprega-se, só é empregado precedido de preposição, tá bom? O cuja e suas formas no plural, retoma algum nome, retoma um nome precedente, sendo sempre seguido de um substantivo, com o qual concorda em número, gênero e tudo mais, tá bom?
Lembrando, pessoal, que nunca você vai ver cujo o, cujo a. Isso não existe, tá bom? Cujo telhado. Por quê? Ó, se eu falar cujo o, eu estou falando errado. É uma forma incorreta, tá bom? Aí o pronomezinho onde, donde e aonde. O onde, né, ele implica a ideia de movimento, né, e geralmente nós vemos o onde aplicado também a lugar, né. Olha só, a cidade onde vivo, olha só, o onde se refere o quê? A um lugar, tá? Então aqui, quando não implica a ação de movimento. Mas se implicar a ação de movimento, aí nós utilizamos o aonde, que se refere ao termo a que, é? A que. Então utiliza-se com verbos que indicam movimento. A cidade aonde vou, olha a movimentação. O verbo ir já dá essa ideia, essa conotação de movimentação, né? A cidade aonde vou. Então aí tem que utilizar o aonde. Por quê? Porque também, né, tem a ver com o verbo que existe também, tem a ver com a regência dele, né, pessoal? Olha o verbo ir aí que exige sempre a preposição a. Mas dá essa noção de movimento. E o donde? Poxa, professor, existe donde? Existe sim, ó. Olha só. Usa-se com verbos que indicam procedência, origem. A cidade donde vim. Por que donde vim? Donde, ele se refere ao quê? De que. Então, a cidade de que vim. Então, donde vim. Tá? Olha o verbo vir, né? Quem vem, vem de algum lugar. Olha a exigência da preposição aí quanto à sua regência. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Essa aula eu vou dividir em duas partes, porque ela é um pouco longa, tá? Daqui a pouco eu fecho a segunda aula, tá bom?